Fala aí meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Ninjago. Hoje vamos continuar a cobertura da saga de livros Irmãos Spinjitzu, dessa vez com o segundo livro, O Covil de Tanabrax. Então, pra quem perdeu a parte 1, vá lá dar uma conferida e depois volta aqui, tá legal? Enfim, o livro se inicia com os ninjas e o Mestre Wu visitando uma vila fora de Ninjago City. E eles foram impedir alguns ladrões de galinha, mas ficam decepcionados porque era só um bando de raposas. Porém, o Jay está feliz que eles deram uma pausa no treino e sugerem que eles fiquem um pouquinho ali para aproveitar o festival do Nabo que está acontecendo na cidade. Uma das coisas pelo qual ele mais está empolgado nesse festival é o show itinerante de marionetes. Porém, o Mestre Wu ele praticamente surta, dizendo para fazerem qualquer outra coisa, menos ver um show de marionetes ali. E o Kai pergunta, né, o porquê o Mestre Wu não gosta de marionetes. Então ele diz o seguinte: tá vendo aquela árvore ali? Vamos sentar, está na hora de contar mais uma parte da minha jornada com Garmadon para o Oceano do Norte. E por que eu agi assim? Os ninjas já ficam empolgados porque eles querem ouvir mais sobre essa história da missão que o Wu e o Garmadon tiveram para encontrar a planta lá, para fazer um chá, para ver se conseguiam curar o Garmadon da mordida do grande devorador. Só que antes o Cole vai comprar, né, alguns bolinhos de nabo pra galera. Alguns bolinhos não, alguns donuts, rosquinhas de nabo. E aí, ok. Com os 6 ninjas e o Mestre Wu reunidos, a história começa. 5 dias se passaram após o Wu e o Garmadon deixarem o templo da Ordem de Felis. Então, eles estão cansados e acabam avistando um vilarejo. Eles vão até lá e o Garmadon é atraído pelo faro até uma barraquinha de bolinhos de uma senhorinha chamada Oba-chan. Só que eles não têm muito dinheiro e só vai dar para comprar um bolinho. O Garmadon fica discutindo com a Oba-chan para pegar o maior bolinho, só que ela disse que o mesmo tamanho. Quando a neta dela, uma garota da idade do Wu e do Garmadon, chamada Hana, se aproxima e diz: "Não, vó, pode dar um prato com 8 bolinhos para ele. Nós fazemos isso, alimentamos quem está com fome." O Wu e o Garmadon agradecem pela gentileza e perguntam se não tem ninguém ali na vila precisando de ajuda, porque eles estão com pouco dinheiro. Porém, a Oba-chan, ela disse que seria melhor se eles só seguissem a viagem deles, porque a vila não é para eles ficarem ali. E aí eles acham meio estranho, e a Hana diz: "Olha, a próxima vila fica um dia de viagem daqui, deixa eles passarem a noite, vó. Eles podem ficar no quarto do Shin." E o Shin é o irmão da Hana, o outro neto da Oba-chan. A Oba-chan fica na defensiva e a Hana revela que nas últimas semanas o pessoal da vila está agindo de forma estranha porque alguns habitantes estão desaparecendo misteriosamente. O Shin é um deles, que sumiu do nada. O povo até pensa: não, o Shin deve ter ido para a cidade grande, mas ele teria avisado se tivesse feito isso. Então o Wu e o Garmadon, eles são ninjas, dizem: não, a gente consegue se defender, a gente passa a noite aqui tranquilo. Então eles vão para o quarto do Shin para dormir, eles dividem a cama. Só que no meio da noite o Wu tem um pesadelo, pois ele e o Garmadon chegaram até o Oceano do Norte, encontraram a planta, o Wu preparou o chá, só que quando o Garmadon tomou, o corpo dele começou a crescer, os olhos ficaram vermelhos e ele começou a perseguir o Wu. Então o Wu acorda gritando, né? Só que ele vê que o Garmadon está dormindo sereno do lado dele. Só que os gritos não foram só imaginação, realmente tem alguém gritando. Ele acorda o Garmadon e os dois vão para o lado de fora e veem que os gritos pertencem a um morador da vila chamado Kenji. E ele está sendo sequestrado por um grupo de homenzinhos, que o Wu e o Garmadon lutam contra eles. E se assustam a perceber que não são homenzinhos, mas sim marionetes de madeira com olhos de vidro, brilhantes e vivas. Pois é, essas marionetes também têm um cordão. São marionetes vivas. E aí, o Wu e o Garmadon conseguem salvar o Kenji. Eles começam a perseguir as marionetes que fogem para a floresta, mas ficam presos em algumas armadilhas.
aquelas armadilhas de corda que penduram a pessoa de cabeça para baixo. Eles se soltam, só que as marionetes já assumiram floresta adentro. Então, para não se perderem, eles voltam para a vila e vão falar com a Uba-chan e com a Hana, que agradecem por eles dois terem salvo o Candy, e decidem contar, né, sobre as marionetes, que o pessoal estava sumindo. Aí do nada, algumas noites depois, apareciam marionetes com a aparência dessas pessoas, bem similares. Alguns acreditavam que realmente fossem pessoas que foram sequestradas e viraram marionetes, já outras acreditavam que era só invenção da cabeça de outros moradores. A questão é que o Wu e o Garmadon, após conversarem, decidem que vão ficar ali na vila para ajudar a descobrir quem é o responsável por esses sequestros misteriosos. E eles começam a bolar um plano. Então, na noite seguinte, o Wu vai agir como isca, enquanto o Garmadon fica escondido. O Wu até resmunga, mas o Garmadon diz: não, fica quieto, vai, tá bom? A parte mais difícil vai ser comigo, que vai ser seguir as marionetes sem ser visto. Você só tem que fingir que tá dormindo. O Wu fica: ai, tá bom. E logo depois, chegam algumas marionetes na vila. Duas delas sabem falar, que são o Bunch e o Moody. Basicamente, eles são os braços direitos do chefe. Eles precisam levar alguma alma nova para ele hoje, senão senão vai dar ruim para eles. E aí, o Wu, ele meio que faz barulho dizendo: ai, ai, como é bom dormir aqui fora sob a luz das estrelas. E ele é levado pelo Bunch e pelo Moody, junto com algumas outras marionetes, até a floresta. Ele até diz: ah, não, me soltem, socorro. Fingindo, obviamente. E o Garmadon vai de fininho, seguindo pela floresta, e acaba indo até uma clareira que tem um buraco em uma árvore e leva para um túnel subterrâneo. O Garmadon espera um pouco, entra no túnel, que é bem escuro, mas tem uma luz no final. Ele vai até lá e encontra, né, um esconderijo, um covil. E lá o Wu fica cara a cara com um homem bem bizarro, cujo corpo parece ser feito de sombras. O nome desse homem é Thanabrax. O Wu se liberta e o desafia, mas a alma do Wu é arrancada para fora do corpo através de um medalhão Jin usado pelo Thanabrax. Sim, vocês não ouviram errado, Jin. O Garmadon fica sem saber o que fazer, querendo ajudar o Wu, porém uma das marionetes acaba avistando o Garmadon, então ele pega o Moody, que está mais perto, como refém, e sai correndo dali. Sem opções, o Garmadon volta para o vilarejo e para a casa da Hana e da Uba-chan e obriga o Moody a falar tudo que ele sabe. Então o Moody revela que o Thanabrax costumava ser um homem normal, um marionetista que tinha um show itinerante numa barraca, até que um dia uma carroça Jin bateu na barraca dele. E de dentro dessa carroça caiu um medalhão. O Thanabrax resolveu ficar com o medalhão como compensação pelos estragos. E aí que tá. Ele ficou obcecado em descobrir como que funcionava esse medalhão. Então, ele pesquisou e até aprendeu a língua dos Jin do processo. E aí que tá, uma coisa que eu esqueci de mencionar. O Garmadon, ele não sabe falar Jin necessariamente, mas ele conhece a língua dos Jin porque o pai dele, o primeiro mestre Spinjitzu, comentou sobre o assunto com ele e com o Wu quando estava falando sobre os Jin, que é perigoso, que é melhor não se meter com eles e tal. E como a gente viu na 6ª temporada de Ninjago, isso é bem real mesmo. Não mexam com os Jin, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Basicamente, o Thanabrax conseguiu aprender a língua dos Jin e conseguiu descobrir como que o medalhão funcionava. Foi quando ele encontrou uma dupla de ladrões, o Bunch e o Moody, e eles se voluntariaram para serem transformados em marionetes, com a recompensa de governarem
Ninjago junto com o Thanabrax. Ou seja, o Thanabrax chega e diz, ó, seguinte, eu quero transformar vocês dois em marionetes, mas caso vocês aceitem, eu vou governar Ninjago e vocês vão governar junto comigo. Aceitam? E aí os dois bestas resolveram aceitar. E é por isso que eles conseguem falar, porque eles já eram maus e eles se entregaram de forma voluntária para o Thanabrax. Enquanto as outras marionetes não, eles foram pessoas sequestradas e o Thanabrax fica controlando eles de uma forma de controle mental mesmo. E aí que tá. O Moody também explica que uma vez que a alma de uma pessoa fica muito tempo fora do corpo, tipo alguns anos, o corpo da pessoa simplesmente desaparece. Ou seja, a pessoa não vai mais poder voltar para o corpo, ela vai morrer. E o Thanabrax escolheu aprisionar as almas em corpos de marionetes, porque assim as almas seriam imortais e ele conseguiria construir um exército imortal assim. E claro, cada vez que ele foi usando o medalhão, ele foi perdendo cada vez mais a humanidade, se tornando aquele ser das sombras. E aí que tá. Beleza. O Garmadon pode até tentar lutar contra as marionetes. Só que o corpo delas, de madeira, é frágil. Então, se por algum motivo ele, sem querer, quebrar uma marionete, a alma dela vai ficar livre. Mas como é que a alma vai voltar para o corpo, se ele não sabe onde está o corpo? Pois é, então ele não pode arriscar deixar que o Wu e os outros morram por um acidente. E tá, o Garmadon, ele também descobre, graças ao Moody, né, que a fraqueza do Thanabrax é a luz. Por isso que ele sempre ataca durante a noite. Ele sempre pede para o exército atacar durante a noite. Então a melhor chance dele é invadir o esconderijo durante o dia e dar um jeito de jogar a luz no Thanabrax. Porém, ele não pode fazer isso sozinho. Então, a Alba-chan, a Hana, reúnem os outros moradores da vila e convencem o Garmadon a treiná-los para o combate. Então o Garmadon os treina a pelo menos manter os fantoches longe, tipo jogar eles para longe, chutar, manter longe com um cabo de vassoura e tal, para não machucar os fantoches a ponto que eles quebrem e a ponto que os habitantes da vila fiquem seguros. O Muri, ele também passa por uma crise de identidade, porque a Alba-chan, ela decide tratá-lo com gentileza. Ela diz, não, você está livre, se quiser voltar para o seu chefe, pode fazer isso, mas pelo que você nos disse, você não é bem tratado nem por ele, nem pelo Bant. Então, fique com a gente mais um pouquinho, você é a nossa marionete número 1. E ele fica dizendo, tá bom, eu vou ajudar vocês, mas eu ainda não sei o que é que eu vou fazer. E eles passam a noite toda treinando juntos. E eles também pegam farinha para espalhar pela floresta para evitar serem capturados em armadilhas. Isso é genial. E aí, ok. Amanhece, eles entram na floresta, porém as marionetes já estavam esperando. Todo mundo começa a lutar lá, enquanto o grupo do Garmadon vai avançando. Só que tem algumas marionetes com arco e flecha. Isso é inédito até pro Moody. Então, a Alba-chan diz, não, vão, a gente resolve aqui. Então, só quem chega mesmo na porta do esconderijo são o Garmadon, a Hana e o Moody. O Moody ainda passa pela crise de identidade, mas a Hana o encoraja e ele fica feliz. Os três entram, a Hana vai jogando farinha aqui e ali, não tem nenhuma armadilha. Porém, uma hora, eles escutam um espirro, que é justamente o Bant que estava escondido para atacá-los. Ele e o Moody começam a lutar, porque o Moody agora já está pensando mais em si mesmo do que só em ser capacho dos outros. A Hana e o Garmadon vão correndo. Eles encontram uma porta. Ou melhor, não. Eles vão correndo e acabam encontrando a marionete do Wu, que começa a lutar contra o Garmadon. Só que a marionete do Wu é diferente das outras. Essa sabe lutar bem. E ele não pode arriscar quebrar a marionete. Então, junto com a Hana, eles conseguem aprisionar a marionete do Wu dentro de um baú.
E o Garmadon entra por uma porta enquanto a Hannah fica de olho para a marionete não escapar. Dentro dessa porta tem como se fosse uma câmara cheio de... Não é cama, mas é como se fossem camas de pedra, por assim dizer, onde estão os corpos das pessoas que foram capturadas e o do Wu tá ali também. O Garmadon tenta acordar o irmão, só que é inútil. O próprio Muri tinha falado que quando as pessoas têm a alma retirada do corpo, elas caem no sono. É um encantamento. E o Thanabrax aparece e começa a zombar do Garmadon. O Garmadon tenta convencê-lo a desfazer o feitiço, porém o Thanabrax não tá nem aí. E ele vai atacar o Garmadon enquanto algumas marionetes estão chegando. A Hannah se aproxima e diz para o Garmadon usar a arma secreta, que é um espelho que a Obachan deu para ele. O Garmadon faz isso e foi bem a tempo, porque o Thanabrax ia hipnotizar o Garmadon para ele ficar meio zonzo e ele usar o poder do amuleto para transformar o Garmadon em uma marionete. Porém, quando ele vê o próprio reflexo, ele que fica zonzo e o Garmadon consegue arrancar o amuleto do peito do Thanabrax. Só que ele aí tá encurralado numa parede, não tem muito o que fazer, o Thanabrax já se recupera, tá indo pra cima do Garmadon. Quando chegam a Obachan e o Muri, ela diz pronto, e ela joga o Muri numa escotilha, ele abre, e a luz do sol atinge toda aquela câmara, o Thanabrax. Ele acaba sendo destruído, ele evapora. Então, as marionetes ficam perdidas, sem saber o que fazer, voltam à consciência de que eles são humanos, porém os corpos ainda estão adormecidos. Só o Bunt e o Muri que estão ali. O Garmadon explica a situação para o Wu, que fica confuso, e o Bunt e o Muri revelam que tem um livro dos Jin, que foi onde o Thanabrax aprendeu as coisas. Só que o Garmadon não entende a língua dos Jin. Ele vai folheando e o Wu reconhece algumas palavras em uma página, que foram as palavras que o Thanabrax usou para transformá-lo em uma marionete, ou seja, não é para eles fazerem aquilo. Eles viram a página e vem uma ilustração que é o oposto, que é a alma voltando para o corpo. E o Bunt confirma que realmente esse é o encantamento a se fazer. Porém, se eles realizarem esse encantamento, todo mundo vai voltar para os próprios corpos, exceto o Bunt e o Muri, porque os corpos deles já sumiram faz anos. Ou seja, eles só vão morrer, vão deixar de existir. O Bunt, ele gosta de ser uma marionete, mas o Muri o convence de que há algo além para eles. Chegou a hora de seguir em frente. E a própria Obachan apela pro emocional, porque tem pessoas ali que têm netos, têm filhos, irmãos, irmãs, pais, esposas, maridos, pessoas que querem viver. Isso não seria justo com eles. Então, o Bunt e o Muri decidem se sacrificar. O Garmadon faz o encantamento junto com o colar. E todo mundo volta para os próprios corpos. E o Bunt e o Muri desaparecem. Nesse momento, as marionetes caem sem vida lá no chão. O Garmadon até tenta brincar, dizendo: vamos levar sua marionete para mostrar pro pai. Só que quando ele vai virar, a marionete do Wu sumiu. Ele até tenta procurar, mas não encontra. Então eles largam as marionetes por ali mesmo, voltam para a vila, que celebra o retorno de todo mundo. Eles brindam em homenagem ao Bunt e ao Muri, que se sacrificaram por eles. E diz que mesmo eles sendo de madeira, eles tinham corações de ouro. E aí o Garmadon, ele confia na Obachan, né? Porque o Wu diz: bora devolver o amuleto para os Jin. Ele: não vamos nos meter com os Jin. Ele: você tem razão, eles são perigosos, né? Mas o que é que a gente vai fazer? Esse amuleto não pode ficar solto por aí. E a Obachan diz: não, deixa comigo que eu vou dar um jeito. O Wu ficou receoso, mas o Garmadon não acredita nela. Ele já viu tudo que ela fez, que ela é capaz de proteger o amuleto. Então o que ela faz? Ela pega uma panela velha, bota o amuleto, o medalhão dentro, cava um buraco no quintal, bota a panela lá dentro, pega um vaso de flor, planta ali, tapa o buraco e pronto. Ninguém vai desconfiar que tem alguma coisa escondida ali quando as flores começarem a florescer. Então, tá seguro. Então os irmãos vão comer bolinhos na barraca de uma outra senhora, pela sugestão da própria Obachan, que diz:
não são tão gostosos quanto os meus, mas vão suprir vocês pela viagem. Então o Wu e o Garmadon vão comer os bolinhos, decidindo que vão ficar na vila mais um dia e no próximo vão seguir a jornada deles para o Oceano do Norte. No presente, o Mestre Wu finaliza a história dele. Os 6 ninjas ficam tremendo de medo. E o Jay vira e diz: meu Deus, tem uma marionete vindo na nossa direção. E realmente tinha uma marionete caminhando até eles. O Cole vai dar uma bicuda na marionete. Só que aí que tá. Essa marionete estava vindo de uma carroça e ela tinha fios e estava sendo controlada por um marionetista. Ele fica meio revoltado. O Cole pede desculpa. O Jay pede desculpa também, dizendo que era só uma pegadinha para assustar o Cole. E o marionetista diz: quer saber? Tá bom, daqui a pouco vai começar eu vou fazer outro show de marionetes. Eu prometo que não vai ser assustador, que nem vocês estão pensando. Vocês querem dar uma olhada? Só que os ninjas, eles inventam desculpas, porque eles estão morrendo de medo. E aí o marionetista vai embora junto com a carroça itinerante deles. Os ninjas também se preparam para ir para casa, para o monastério. E eles ficam discutindo, tipo, o que é que aconteceu com o Thanabrax, o que é que aconteceu com a marionete do Mestre Wu. Bom, o Thanabrax provavelmente morreu. Só que aí que tá. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.